Bem-vindos, eu sou Luís Varela de Almeida, estamos a caminho das eleições autárquicas no dia 12 de outubro e até lá estamos a fazer os debates de todos os concelhos de Portugal continental, de norte a sul do país. É a vez de olharmos para o concelho de Elvas, convidámos todos os partidos com assento na Assembleia Municipal e todos aceitaram o nosso convite. Vamos às apresentações. Pelo movimento cívico por Elvas temos o histórico autarca José Rondão Almeida, pela Aliança Democrática, a AD, a Margarida Coelho de Paiva, e pelo Chega temos o José Eurico Malhado, pelo Partido Socialista o Nuno Mocinha e pela CDU, a coligação do PCP com os Verdes, a Ana Albergaria. Muito obrigado a todos por terem aceitado o nosso convite. José Rondão Almeida, vou começar por si, perguntar-lhe, uma vez que tive a oportunidade de ver um dos seus slogans que diz que o Rondão é fixe. Eu pergunto-lhe se, tendo em conta que já leva como Presidente de Câmara a contar com este mandato 24 anos, mais os anos em que teve como vereador, estamos a falar já de mais de 30 anos de trabalho autárquico na Câmara Municipal de Elvas. Mais 8 em Évora. Mais a questão de Évora, mas estava-me a concentrar só aqui em Elvas. Pergunto-lhe, não se o Rondão é fixe, mas se está fixe, uma vez que já tem 82 anos, já tem alguma fragilidade, não me interprete mal, estamos só aqui a tentar perceber como é que se sente para ir para um novo mandato e se não quer ainda descansar. Eu costumo dizer que a idade das pessoas está no seu cérebro. Há velhos com 50 anos e há novos com 100 anos. Por isso, a idade só para o dia tem idade. No exercício das minhas funções, nunca senti qualquer dificuldade em exercê-las, até porque não exigem muito fisicamente, e o grande problema meu, desde os 18 anos, são problemas físicos e rigorosamente nada a ver com a mente. De maneira que me sinto em perfeitas condições para continuar o trabalho que comecei em 1994. Não tenho qualquer sintoma que me leve a deixar e a abandonar a situação. Por outro lado, há evidentemente projetos que se começam em 94. Mas se ganhar as eleições e fizer mais 4 anos, acabará com o mandato com 87 anos, provavelmente o autarca mais velho do país. E voltamos novamente à idade. E qual é o problema? Nenhum, não, estou a conversar consigo. É que hoje há países que mais de 100 mil habitantes desses países já têm mais de 100 anos de idade. A longevidade das pessoas, felizmente e graças a Deus, e a tudo aquilo que tem sido o nosso desenvolvimento, nos permite envelhecer quanto mais tarde e com estado de Sente-se com vida. essa agilidade mental e sente-se com energia. Totalmente. Ninguém melhor para julgar esta situação do que os elvenses que me acompanham diariamente no exercício das minhas funções e, ultimamente, naquilo que é as propostas que tenho para continuar os projetos que têm vindo de trás. Muito bem. Nuno Mocinha, qual é o diagnóstico que faz atualmente do Concelho de Elvas? Bom, eu cumprimentava todos aqui no debate, saudava também a iniciativa. Às vezes não é fácil nestes territórios termos estas oportunidades. Eu diria que o grande problema que Elvas tem, não foge àquilo que é a regra do interior do país, é a perda de população. E por isso nós, no nosso programa, temos um conjunto de medidas para tentar contrariar essa perda. Digamos que o maior problema que eu vejo, obviamente que isto depois reflete-se em todos os setores, nomeadamente ainda ontem andei a fazer campanha no comércio local e aquilo que vi foi um comércio local sem ninguém, sem clientes. E é isto que nós, no fundo, temos que contrariar. Ou seja, mais do que pensar em dar este apoio ou aquele direto a qualquer comerciante, é dar, no fundo, o dinamismo à nossa terra que é necessário dar para que ela, por exemplo, vingue finalmente na questão do património da humanidade. Ou seja, temos, efetivamente, um fator de atratividade. E os números do turismo provam isso mesmo. Exatamente. E este hotel prova isso mesmo, ou seja... Que foi o senhor, enquanto Presidente da Câmara, que o inaugurou. Exatamente. Mas a verdade é que nós temos que continuar este caminho. Ou seja, a atrair cadeias de hotéis, no fundo a cidade tem que também justificar isso e, pronto, darmos a conhecer o nosso património. E é isto que eu acho que é o caminho que faz falta fazer no que toca a esta área do dinamismo. Depois há um conjunto de outras propostas que o Partido Socialista tem, nomeadamente o desenvolvimento da zona industrial. Consideramos que se não houver espaço onde as empresas possam crescer, não há emprego.
quem cria emprego são as empresas. Temos que, no fundo, também ajudar a área da saúde, ou seja, se não houver saúde no Conselho, não conseguimos atrair ninguém para esse próprio Conselho. Temos propostas também ao nível da segurança, ao nível da educação, porque se nós não cuidarmos dos nossos dentro dos diversos estágios da educação, também não temos gente preparada para depois, no futuro, levar este Conselho por diante. É este, no fundo, o Estado que faz. Sim. Margarida Paiva, da AD, mesma pergunta para si. Qual é o diagnóstico que faz atualmente do Conselho de Elvas? Simples. Temos a sorte de viver numa cidade fantástica, com imensa potencialidade, mas que não está a ser aproveitada ao seu máximo. Sem dúvida que a perda de população é um dos problemas que nos preocupa. Temos vindo a perdemos cerca de 20% da população nos últimos 30 anos, governados por quem fomos governados, e aquilo que falta é formas de atrair a população à região, quer com incentivos à natalidade, quer com o investimento na área empresarial, forma de atração de novas empresas que criam novos empregos e mais qualidade de vida aos elvenses. Além disso, vivemos também numa cidade bastante segura, contudo, os níveis de criminalidade têm vindo a aumentar. Já vamos abordar esse tema também, sim. E há que contrariar isso com medidas preventivas. Somos uma cidade classificada pela Unesco, somos Património da Humanidade, e o turismo teve um boom surpreendente na altura da classificação, mas que, entretanto, estagnou, o que provoca o tal comércio vazio, as tais ruas vazias, e que isso tem que ser contrariado através de medidas próprias para contrariar. Bem, vamos ouvir também a perspectiva da CDU, com a Ana Albergaria. A mesma pergunta para si, Ana. Qual é o diagnóstico que faz do Conselho de Elvas? Portanto, o diagnóstico eu acho que já está à vista de todos partilhamos da mesma opinião. Verificamos aqui os jovens a saírem da nossa cidade, a nossa população está envelhecida. É preciso, obviamente, fazer investimentos a nível de trazer e de fixar os jovens aqui para a nossa cidade, mas também não é trazermos umas empresas quaisquer. Portanto, temos que trazer empresas, mas que, sim, senhora, garantam postos de trabalho também com direitos e, para além de trazerem postos de trabalho com direitos, onde as pessoas também se consigam enquadrar com os seus estudos, com os seus conhecimentos. A nível do turismo também é verdade que se verificou um aumento significativo a nível da hotelaria, mas não verificamos, por exemplo, aumento nas restantes empresas que podem estar ligadas ao turismo. E, além do mais, podemos abrir muitos hotéis em Elvas, mas também temos que garantir que os postos de trabalho que são criados, que são para pessoas do nosso concelho. Portanto, há, obviamente, dificuldades pelo facto de não termos uma maternidade, a nossa saúde, os centros de saúde só têm urgências para serem atendidas as pessoas a partir das 2 da tarde, as pessoas não são doentes só a partir das 2 da tarde. Portanto, há, obviamente, necessidades que temos que suprir antes de passarmos para o telhado da casa. Portanto, obviamente, temos que criar empresas, temos que criar empregos, mas também temos que ter transportes, temos que ter habitação para as pessoas, e isto é aquilo que eu vejo que está em falta nesta cidade, que temos, na realidade, temos infraestruturas, mas depois não temos os meios para cumprir com aquilo que necessitamos na realidade. José Malhado, do Chega, mesma pergunta. Eu que acho, presentemente, eu cresci sempre em Elvas, o que acho da cidade de Elvas, eu acho que deveria ter tido visão dos outros elementos que estavam na Câmara, uma visão estratégica há alguns anos à frente, porque não é possível, de um momento para o outro, arranjar-se uma zona industrial quando a Câmara, ou quem foi eleito, ou quem geriu a Câmara nestes últimos anos, deveria ser um visionário para ir tentando, a pouco e pouco, arranjar uma zona industrial que pudesse não só arranjar lotes de 1.000 ou 2.000 metros quadrados, como existe presentemente a zona industrial que foi
foi feita pela Câmara Municipal de Elvas e depois foi vendida a certos empresários que inflacionaram os preços para revender depois, o Chega nunca irá fazer uma coisa dessas. Deveríamos simplesmente arranjar uma zona industrial com bastante espaço, contactar e fazer o máximo de esforço para trazer empresas, as ditas empresas, porque, por exemplo, Elvas já teve várias empresas a quererem se instalar em Elvas, ainda agora há bem pouco tempo, uma empresa que se voltou a instalar em Campo Maior, já na falda da fábrica da borracha, que também era para se instalar em Elvas, instalou-se em Campo Maior. Uma empresa, presentemente, que foi sondada para ficar em Elvas, instalou-se em Campo Maior, e nós corremos o risco de que, se formos sempre a pensar, sempre antes das eleições, há aquele debate. Eu nunca fui candidato à Câmara Municipal de Elvas. Se formos sempre a pensar, sempre na mesma coisa, vamos arranjar zona industrial, vamos arranjar 10 mil, 15 mil, 50 mil, 100 mil metros quadrados. Nós, assim que formos Câmara Municipal, vamos passar do papel para a ação no terreno, porque urge muito arranjar uma zona industrial em condições, bem delineada, para se conseguir atrair os investidores, que há investidores para investir em Elvas, porque Elvas é a porta da entrada, é uma cidade que se chama a Rainha da Fronteira. Temos a linha do comboio presentemente, que nos vai ajudar bastante, e eu até me arriscaria a dizer que, em relação às pessoas que acabam o seu ano escolar nas nossas escolas e têm que sair para Lisboa, para Coimbra, para Faro, essas pessoas raramente voltam por falta de emprego. Arriscar-me-ia também a dizer... Para concluir, por favor, José. Além dos que saíram, nos últimos 4 anos morreram no Concelho de Elvas uma ordem de 1.300, 1.400 pessoas. Isto tudo, o que é que nos quer dizer? A população está completamente envelhecida, os serviços de saúde não funcionam como deveriam funcionar. Até lhe posso dizer que dia 31 de dezembro, provavelmente, as urgências do Hospital de Elvas irão acabar. Quando nós ouvimos o povo, que eu faço parte do povo, como acho que todos os componentes desta entrevista fazem, e se ouve dizer uma coisa dessas e não se expõe às pessoas o que é que se está a passar, eu dou-me ideias que, mal comparado, é como uma guerra. Ninguém diz nada da guerra, como é que se está a passar, mas nós, os Chegas, temos verticalidade suficiente para dizer às pessoas o que se passa no nosso concelho. José Malhado, obrigado. José Ronaldo Almeida, quer responder aqui a alguma coisa que fica aí, que abanou a cabeça? É extremamente interessante como é que estou aqui perante pessoas, e todas com mais de 40, 50 anos de idade, e não conseguiram ainda fazer a leitura do que é o tecido económico da nossa cidade. E o que tem sido, principalmente quando aqui a AD teve maiorias absolutas, como é que deixou, evidentemente, o Conselho? Que tipo de oferta é que havia, evidentemente, para empregados? Atualmente, nós falamos em emprego e falamos em zonas industriais e não queremos aprofundar as verdadeiras razões pelos quais, neste momento, existe falta de mão de obra para corresponder às várias ofertas de emprego que existem em Elvas. E quais são as razões? É que não há pessoal qualificado, principalmente para a zona da hotelaria e da restauração, que criou 1.900 postos de trabalho e neste momento estão precisamente a necessitar e pagam uma média de ordenados entre os 1.100 e 1.200 euros. Vamos para a construção civil, idem às palavras. Vamos para os contactos centers, foi uma cidade, felizmente nestes últimos 10, 15 anos, concentrou aqui 3 contactos centers com quase 2.000 pessoas e não há jovens, evidentemente, que queiram trabalhar nos call centers. Aquilo que falta não é em Elvas, é no interior do país, e que saibamos fazer essa leitura. São empresas estruturantes que possam dar resposta a pessoal qualificado, aos nossos netos e aos nossos jovens que saiam das universidades. Por isso achei há dias muito importante o Presidente do Instituto Politécnico de Porto Alegre dizer que em cada 1.000 jovens formados no Instituto Politécnico de Porto Alegre, só 4% é que ficam no interior. Isto não é um problema de Elvas. Agora que, na realidade, os candidatos de Elvas se queiram voltar para essa responsabilidade, para o poder local, e queiram esquecer as políticas nacionais que têm feito tudo e mais alguma coisa para secar por completo o interior do país, esse é outro problema. Mas eu não discuto esta onda. Pelo contrário, fala zonas industriais. Mas os municípios qual é a podem indústria, ter responsabilidades também em criar esses incentivos. Qual é a indústria que não se senta em Elvas por falta de terreno? Ainda o atual parque industrial,
Porque nós, quando chegámos a Elvas, o Partido Socialista, nem 1 metro quadrado havia para uma empresa. Atualmente tem 2 zonas industriais e ainda lá tem quase uma dezena de lotes de terrenos disponíveis. E agora temos uma zona de expansão que nos vai permitir mais 20 ou 30 lotes. Não é por falta de emprego. E as empresas não se trazem. As empresas são elas que se fixam. E fixam-se na base de princípios, que é aquilo que Elvas hoje tem. Mas não há que criar condições para que elas se fixem? É claro que temos criado razão pela qual elas aí estão. Agora, Deixe-me ouvir evidentemente, então os outros candidatos sobre aquilo que também acabou de dizer. Margarida Coelho Paiva, da AD, levantou-se aqui uma questão também sobre quando o PSD e a AD teve maiorias absolutas sobre esta questão industrial. Há 30 anos. Falamos há 30 anos. Mal seria que após 30 anos não tivéssemos uma zona industrial. Então aí teríamos que perguntar o que é que estavam lá a fazer. Pelo menos nos últimos mais de 20 É que anos. falamos de 30 anos. Foi o Partido Socialista e depois o Movimento O Independente. Partido Socialista. E depois o Partido Socialista 2. Quer dizer, passaram 30 anos. Não podemos falar das vantagens e esta ideia que vivíamos no Faroeste antes do Sr. Comendador chegar a Elvas. Não, já existiam infraestruturas, já existia construção. Mas queria-lhe fazer um reparo. Realmente o interior está muito esquecido. Não há dúvida que está esquecido. Mas está nas mãos dos municípios alterar isso. Arranjar formas de cativar empresas, com certeza, não é com as taxas milionárias que foram aplicadas pelo anterior executivo e mantidas pelo atual, que se fixam empresas. Para dar um exemplo, uma empresa que se quer instalar num terreno dá volta de 5.000 metros quadrados, que não é nada de Tipo uma exagero, empresa, certo. uma pequena média empresa, paga só de vistoria 125.000 euros. Quando se passamos aqui para o lado, a 18 km daqui, pagam-se 162 euros. Isto é forma de não atrair empresas. 125 mil euros pela vistoria. Mas De isso- 5 mas isso é um sonho desta senhora. mil. Não, é Pelo só consultar a contrário, na tabela. zona industrial dá-se lotes de terreno. É só consultar a taxa. A tabela das taxas urbanísticas. Oh, É estimada fácil. amiga e colega, eu prezo muito, As mas, taxas por são publicadas, favor, estão no site da Câmara, fácil Que de taxas consultar. não têm nada a ver Não com há aquilo forma que de acabou de atrair dizer. empresas, não há forma de atrair empresas com estas taxas. São taxas para afugentar e não para atrair. Mas qualquer empresário que se queira fixar na nossa cidade passa horas na Câmara, de departamento em departamento. Queremos criar um gabinete de apoio ao empresário por uma simples razão, para servir de intermediário entre o empresário que se quer fixar e a Câmara. Fala com uma pessoa, fala com um gabinete e esse trata com todos os outros. Um empresário não pode perder tempo a tratar de papéis e muito menos pagar as taxas milionárias que se cobram hoje em dia na nossa cidade. Nuno Mocinha é o responsável pelo anterior executivo. Pergunto-lhe, relativamente a estas taxas, se de facto uma empresa para fazer uma vistoria tem que pagar 125 mil euros. Vamos lá ver, isto dá porque as pessoas candidatam-se às câmaras e nem todas elas estão preparadas para se candidatar a câmaras. Com 5.000 metros quadrados. Vamos lá ver, a Câmara, se quiser, pode isentar as taxas. Por isso, depende de quem é que esteja a comandar a Câmara e como é que leva. Mas no seu mandato isentou as empresas de pagar essa taxa? Reduzir taxas. Então, neste exemplo que a Margarida referia de uma empresa a 5 mil metros quadrados, quanto é que uma empresa tinha que pagar para fazer essa vistoria? Isso, para lhe ser honesto, não sei. 125 Não tenho agora mil aqui... metros, Não, 525 Margarida, mil euros. tu até podes dizer que é 200 mil. É 25, Agora, é 25 vamos lá euros o ver, metro eu quadrado, acho é só fazer que contas. mais importante do que tudo isto é saber como é que trazemos para cá as empresas. Porque nós temos de trazer para cá empresas. Não podemos estar aqui à espera que elas venham para cá. E eu, durante o meu mandato, o último mandato, trouxe muitas empresas. Temos aqui uma, por exemplo, que é o exemplo disso. E não caiu cá porque caiu, não. Fomos à procura deles. Fomos bater lá à porta do gabinete do Presidente do Conselho de Administração a dizer para eles virem para cá. E é isto que é preciso, ou seja, esta atitude é necessária. E é necessária também relativamente à zona industrial. Vamos ver, a zona industrial hoje diz que é possível fazer 20 lotes, só havia há pouco. Por acaso no fundo, aquilo que o Partido Socialista tem no seu programa em termos de intenção. E também diz que com isso pode criar 200 postos de trabalho. Já me perguntaram, mas como é que se faz isso? Porque, contrariamente àquilo que eu ouvi há pouco, ali do Zé Érico, a Câmara não vende lotes a empresários que depois vão especular a vender o mesmo lote a outra entidade qualquer. Não, a Câmara vende lotes. Não, temos é que saber do que é que estamos a falar. A Câmara vende lotes com regras.
É agora assim, era assim antes de lá estar, é assim agora, e há de ser assim no futuro. Ou seja, a Câmara, quando vende os lotes a preço bonificado. E, como tal, pede em contrapartida determinado tipo de condicionantes. Ou seja, pede que se crie emprego. Normalmente é isto que está associado. Por isso, quando se diz, mas como é que se criam 200 postos de trabalho? Bom, se pedir em média 10 postos de trabalho, por cada lote, se criarem 20 lotes, é fácil arranjar os 200 postos de trabalho. Agora, é preciso ir a ver dessas empresas. É preciso, no fundo, estar disponível a parcerias. Eu dou-vos um exemplo. Depois, para concluir, Nuno, por favor. Pouco, sim, e concluo já. Muito pouco se tem falado disso. O Colab, por exemplo, foi um acordo que se fez com o Estado, com um conjunto de associações, com empresas. Criou 40 postos de trabalho qualificados. Estamos a falar de doutoramentos, pós-doc, ou seja, massa crítica que é necessária também para esta cidade, e estes projetos são difíceis de atrair, mas temos de estar disponíveis para eles. E para isso é preciso estar disponível a ir à procura deles. Eles não vêm cá à nossa procura. E é preciso sim fazer a zona industrial. Nós temos que avançar de tema. Ana Albergaria e José Malhado, vou-vos dar também um minutinho ou dois para acrescentar alguma coisa sobre esta questão das empresas e depois avançamos. Ana, as propostas da CDU para captar essas empresas? É assim, em relação às propostas, eu tenho que falar aqui duas questões. Eu não posso concordar com o Rondão de Almeida por causa da falta de mão de obra qualificada, porque nós aqui no Distrito temos inclusivamente uma escola superior de hotelaria. Portanto, quando estamos a falar da colocação, que não há mão de obra, eu não posso concordar com isso. Pronto, lamento. E em Ana, relação... peço desculpa por interrompê-la, é só para não raspar aí no microfone, porque depois pode causar um bocadinho de ruído. Sem problema, força. E em relação também aqui aos contact centers que o Rondão de Almeida falou também, é verdade que se instalaram na nossa cidade com condições precárias, que os trabalhadores a cada 5 anos não sabem se vão manter os postos de trabalho ou não, e inclusivamente também com a criação de contact centers que apenas emprega espanhóis trabalhadores que também não têm condições, vêm de Espanha onde o salário mínimo é 1 e vêm para Portugal ganhar menos do que aquilo ganhariam no seu país. É assim, eu não posso concordar que este tipo de empresas seja aquilo que é desejado aqui na nossa cidade. Obviamente que é a criação de postos de trabalho, mas nós temos que olhar pela nossa população, não é? Trazer as empresas, qualquer uma, e só porque sim. José Malhado, um minuto também para concluir este tema. Eu, para concluir este tema, tenho o seguinte a dizer, contrariando as palavras do Sr. Rondão Almeida. Primeiro que tudo, a mão de obra qualificada não trabalha por 870 euros, como trabalham em Elvas, como é proposto o vencimento, que fica em 810 euros. Segundo lugar, na construção, ninguém ganha 1.200 euros. Ganham 870 euros, que é o que eu contesto dentro das pessoas que trabalham nessa área. E, em segundo lugar, em relação a essas empresas, vou dizendo também ao Dr. Nuno, há muitos espaços ainda na zona industrial que foram vendidos sem contrapartidas, tanto que ainda nem sequer foram industrializados. Entretanto, nós, somos daquelas pessoas verticais que o espaço é vendido a título, o terreno a título simbólico, 5 euros o metro quadrado, como foi feito em Campo Maior nesta última empresa que será para instalar em Elvas, mas com certas garantias, como a minha colega diz, pessoal do Conselho de Elvas, e tem que gerir e tem que passar pessoas para o quadro, não é como nos call centers, você disse 5 anos, mas não é 5 anos. Antes de serem efetivos nos call centers, ao fim de 2 anos e meio, 3 meses, tem o papelinho para se ir embora. Portanto, isso é uma oscilação que as pessoas com família acha que alguém vai trabalhar que ao fim de 2 anos, se for boa funcionária ou má funcionária, já sabe que se vai embora. Portanto, isto é uma criação de emprego, entre aspas, muito volátil, porque é preferível, neste caso, trabalhar na agricultura, que é a agricultura e construção, que o Conselho de Elvas fornece mão de obra entre os 90% e 95%, do que ir para um call center a trabalhar até à meia-noite, 1 da manhã, 2 da manhã, para ganhar 890 euros limpos. Vamos avançar de tema e antes de entrarmos também em coisas que dizem aos elvenses, há um tema que me parece também diz muito aos elvenses, tem a ver com a instabilidade política criada ao longo dos últimos anos. Em 2023, a Conselhia do PS retirou a confiança política aos vereadores, não vale a pena estar aqui a dizer os nomes, estamos a falar de 3. Também nesse mesmo ano, o CDS-PP retirou a confiança a uma vereadora
que infelizmente faleceu e já não está cá. E em 2022 também o Nuno Mocinha renunciou ao mandato de vereador e no ano passado o presidente da Conselhia do PSD demitiu-se. Portanto, porquê é que os elvenses podem confiar nos candidatos políticos que aqui estão para fazer frente ou fazer face às dificuldades e aos problemas que têm que ser resolvidos? Rondão de Almeida, comece por si. Acabou de criar aí uma situação que não se passou em Elvas. Desculpe, passou Há sem uma Elvas. estabilidade desde o primeiro dia. Aliás, isto foi durante o seu mandato, por acaso. Exatamente. E desde o primeiro dia Então até não pode dizer que não se passa em Elvas. Estou-lhe a dizer que não se passa instabilidade política. É completamente diferente. Isto não é instabilidade política? Nenhum. Então o que é que isto é para si? A instabilidade política é aquela que as consequências recaem sobre a população. E neste caso concreto não houve qualquer tipo de instabilidade. São atos que qualquer partido, dentro das suas faculdades, praticam, mas que não reproduzem efeitos em termos do exercício da função. Como tal, nós tivemos um governo, 3 eleitos pelo Movimento Cívico Independente, 3 pelo PS e 1 pela AD. Começaram muitíssimo bem e acabaram muitíssimo bem. Aliás, o senhor é exemplo, porque bateu com a porta do Partido Socialista e criou um movimento independente. Isso foi outra coisa. Isso é outra coisa, mas agora dizer que se governou 4 anos com instabilidade política, claro que não houve. Eu não disse que se governou com 4 anos de instabilidade política. Eu disse é que estas situações podem gerar alguma estabilidade junto à população. Nem geraram no passado, nem estão a gerar no presente, nem vão gerar no futuro. Os elvenses têm muito bem a consciência que a partir do dia 12 todos vão despir a sua camisola e vão envergar uma única, que é trabalhar por Elvas. É assim que eu vejo há 32 anos o exercício da minha função. Não foi por estar 8 anos afastado da presidência que deixei de ser vereador e continuar a trabalhar por Elvas. Não houve nenhuma instabilidade. De maneiras que Elvas é das coisas mais simpáticas que há na política. Independentemente dos resultados, predispõem-se todos os candidatos a trabalhar pela cidade. Margarida Coelho Paiva. Partilha desta opinião? Claro que não. Isto é uma visão muito particular, própria de... Não posso dizer. Mas Própria diga. da pessoa, própria da pessoa. É a visão própria da pessoa. Como é que consegue considerar que há estabilidade política quando as pessoas passam de partido para partido, de posição para posição? Não pode haver, isso não é estabilidade, isso não inspira confiança. Não inspira confiança no voto que foi depositado nas pessoas. Relativamente àquilo que me diz respeito mais diretamente e relativamente ao presidente da Conselhia do PSD em Elvas, que me antecedeu, aí sim não houve instabilidade. Aquilo que se continuava a fazer era acompanhar a vereadora da oposição sem pelouros e o que se fazia, continua-se a fazer o mesmo trabalho. Os elvenses, os nossos eleitores, não sentiram diferença. Nuno Mocinha, pergunto-lhe a mesma coisa, se teme, receia, acha, pensa, considera que tudo isto que acontece do ponto de vista político, mesmo que seja dentro dos gabinetes, pode gerar alguma desconfiança por parte da população? Não, eu acho que não. E vou-lhe dizer com muita clareza e aos elvenses que, seja qual seja a responsabilidade que me queiram dar, eu vou assumi-la. E explicar também, porque aqui ouvi que tinha renunciado ao mandato. Eu estive ligado à Câmara Municipal de Elvas 20 anos seguidos. Ou seja, fui vereador, vice-presidente e depois fui presidente. Obviamente que, e todos sabem, que o lugar de presidente é feito em exclusividade, ou seja, não se pode acumular com qualquer outro tipo de atividade. Ora, quando eu perco as eleições e não estou à espera de as perder, tive que criar as condições de vida para viver, porque eu também é preciso trabalhar para ganhar dinheiro para sustentar a minha família. E daí que a minha função não era compatível com a função de vereador na altura. Portanto, renunciou ao cargo. E renunciei ao cargo. Está explicado. Ou seja, não há outra questão por aí. Depois, aquilo que se passou, e é bom que se diga isto, o Partido Socialista quis criar condições para que houvesse governabilidade, sem qualquer tipo de problema. E daí que o próprio Partido Socialista é que indicou aos vereadores para poderem fazer, no fundo, um acordo com o seu comendador para governar a Câmara Municipal. É evidente, dentro desse acordo, não constava lá eu, mas estavam 3 vereadores do Partido Socialista. Bom, mas era com uma perspectiva.
é que eles pudessem ir pondo aquilo que era parte do programa do Partido Socialista nos pelouros que apanhavam. Ou seja, aqueles pelouros da sua responsabilidade iam implementando medidas que o Partido Socialista defendia. Bom, aquilo que nós assistimos foi que algumas das medidas que o Partido Socialista tinha até aprovado no mandato anterior vieram a ser reprovadas a seguir. Bom, se é assim, então não estão lá a representar o Partido Socialista, estão-se lá a representar a eles próprios. E foi isso que aconteceu até hoje. Mas a população em si, digamos que não sentiu esta questão, que é uma questão política, mas do ponto de vista prático não afeta a população. José Malhado, como é que olhou para toda esta, enfim, não vou dizer dança de cadeiras, porque na verdade não foi bem uma dança de cadeiras, mas para todas estas questões? Nem lhe chamaria dança de cadeiras, chamaria-lhe baloiço. Um baloço. Isto porquê? Eu acho que as pessoas em Elvas e no Conselho de Elvas sentem uma certa instabilidade presentemente. Primeiro, quando o Dr. Nuno foi presidente da Câmara, houve umas situações caricatas, que até a televisão cá veio, que as pessoas ainda hoje se lembram. Houve outras situações que nem vale a pena aqui falar. Criou-se uma certa instabilidade. Passagem de testemunho, falando assim... Mas que situações foram essas, José? Situações de concursos, não sei, com familiares, etc., que passou num canal de televisão. Situação que o Sr. Rondão Almeida está sempre a falar de ter vendido um monte que era nosso, etc., etc. Bom, adiante nessa perspectiva. Criou-se uma parte em que as pessoas, o Conselho de Elvas, que sempre votaram na mão, criou-se, o PS criou essa instabilidade. Ou seja, as pessoas ficaram com muitas dúvidas sobre o Partido Socialista e só vê cada vez mais a nível europeu o Partido Socialista está em queda livre. Entretanto, passa o Sr. Comendador Rondão Almeida a tomar conta da Câmara. E ao tomar conta da Câmara, os programas do Sr. Comendador são feitos ao princípio de uma campanha e não são nada executíveis, desculpa. Porque eu tenho o programa do 2021 e nada do que está no programa foi executível. Portanto, e ao princípio de 6 meses das eleições, que isto é apanágio... Foi o quê? Ambição a mais? Não é ambição a mais, é ambição a menos. Porque faz-se um programa para ludibriar pessoas que metem a cruz no sítio. Eleitoralismo? Eleitoralismo, precisamente. E depois, 6 meses antes das eleições, quer-se fazer tudo mal feito. Porque eu posso lhe dizer, por exemplo, o Alcatrão tem que ter 8 centímetros. E não os tem. Eu já medi, eu não mandei medir. Então tem quantos centímetros? Na ordem dos 3,5. Tanto que já está outra vez estragado. Depois há sítios onde se mete alcatrão que não se devia pôr. Depois há situações gravantes. Por exemplo, a piscina de Santa Eulália dá um prejuízo enorme em 3 anos da época balneária. A piscina da Terrugem dá um prejuízo enorme na época balneária. Estamos a falar de quanto? Estamos a falar, eu estou-lhe a falar há 5 anos ou 6, a piscina de Santa Eulália dava na ordem dos 100.000 euros prejuízo em 3 meses. Anual ou em 3 meses? 3 meses, época balneária. E a da Terrugem dava 75.000 euros. E as coisas, os equipamentos, todos esses criados pela Câmara, temos de ter atenção numa coisa. Eu tenho dinheiro para comprar um cavalo, não tenho dinheiro é para o manter durante o ano todo. Nós temos que ver onde é que se vai investir em equipamentos e se temos possibilidades de os manter durante o ano. Porque eu posso lhe dizer, na minha terra tenho um campo de futebol que custou um balúrdio e tenho um balneário que custou 600.000 euros. Está completamente, novamente, ao abandono. Como acontece aqui, acontece em Santa Eulália, acontece em todas as freguesias. Vamos ouvir a perspectiva da Ana Albergaria, eu já o deixo responder, porque já percebi que quer responder algumas coisas. É a defesa da honra. Pá, com certeza, já deixo responder. É só para a Ana Albergaria não ficar aqui em desvantagem em relação ao tempo e queremos ouvir a perspectiva também da CDU relativamente a esta eventual instabilidade política. É assim, eu não considero que seja eventual instabilidade política, porque se estamos todos aqui e se vivemos todos nesta cidade e se estamos no Conselho, temos a noção que sim, tudo isto cria instabilidade política e também acredito que todos os candidatos que estão aqui hoje, eu não coloco sequer em dúvida que querem o bem da cidade. Mas a perspectiva e a forma de o fazer de uns é diferente dos outros. Portanto, não acredito que o Rondão de Almeida queira mais que a Margarida, ou que eu, ou que o Nuno Mocinha, ou que o Eurico. Portanto, todos queremos o bem desta cidade e até aí acho que isto nem sequer é questionável. Em relação àquilo que o Rondão de Almeida também há pouco disse, também é importante alertar que quando a maior parte dos trabalhadores que têm o município
a maior parte dos residentes do concelho são trabalhadores no município. Quando nós fomos perguntar a opinião deles, se calhar eles livremente e abertamente não vão dizer aquilo que querem. Ou Porquê? aquilo que acham. Por causa de medo de represálias. Mas medo de represálias no concelho onde moram mais de 20 mil pessoas? Sim, porque precisamente é assim, quando nós temos planos e programas onde a família inteira trabalha para o município, portanto, o facto de dizer alguma coisa que seja contra, neste caso, Rondão de Almeida, quem está no local, pode realmente gerar algum conflito. Mas tem algum conhecimento de algum caso? Eu tenho conhecimento de vários, mas obviamente não vou estar a expor pessoas, mas sim, Não precisa de nós nomear as estamos- pessoas, mas pode falar sobre nós os casos, estamos porque num está a fazer uma concelho- acusação grave. Nós estamos num concelho que é muito pequeno, onde as pessoas não têm grandes possibilidades de Certo, emprego. mas ao e de fazer essa oferta. acusação grave convém que se deem exemplos. É assim, não é preciso dar exemplos, todos sabemos que se está num sítio a trabalhar e se contraria a opinião da pessoa que é responsável, Está a falar, por exemplo, que é de corre- funcionários da Câmara? por exemplo, corre um grande risco de vir a ter alguma represália. Portanto, temos Mas teve aqui, eu não conhecimento de queria alguma chamar, represália eu não contra queria alguém? chamar para aqui esta questão, mas obviamente Mas já a estamos a chamou. falar e estou a chamá-la e então tenho que falar. Vou falar da questão que houve há relativamente pouco tempo por causa dos fiscais da Câmara. Por exemplo, que cumpriram com o seu trabalho, mas foram contra aquilo que o Rondão de Almeida achou que seria correto, porque quer dizer, se há regras, se há situações que estão definidas, não há por que penalizar os trabalhadores por estarem a cumprir com o seu Em que é trabalho. que eles foram penalizados? Portanto, foi aberto um processo de inquérito para a averiguação das coimas ou das multas que seriam aplicadas por causa das faixas e da colocação de faixas em locais que não seriam autorizados para o fazer. Portanto, temos este exemplo. É Mas os assim, fiscais quando- desautorizaram uma ordem da Câmara? Não, os fiscais não nos autorizaram uma ordem da Câmara, mas foi aberto um processo de inquérito porque parece que sim. Por quê? Parece que sim. Parece que foram Oh, Ana, mas contra... eu não estou a perceber. É aberto um processo de inquérito, está-me aqui a dizer, Sim. porque esses fiscais da Câmara fizeram alguma coisa que foi contra as ordens do atual autarca. Eu quero perceber quais foram Não, as não, ordens. mas não foi contra as Então foi ordens. contra o quê? Foi contra aquilo que o Sr. Rondão de Almeida depois definiu. Porque, Então o que é que o se Sr. foram Rondão de Almeida definidos definiu, locais Ana? específicos para a colocação de faixas das campanhas eleitorais, não é? Portanto, primeiro foi definido pelo próprio e teria que ser cumprido, obviamente, também pelo próprio. Portanto, entrou em incumprimento porque não respeitou aquilo que o próprio definiu. Portanto, os fiscais da Câmara Municipal contactaram um movimento cívico, do qual o Rondão de Almeida Para faz cumprir parte, essas- para cumprir. E aquilo que aconteceu depois Foi o que processo de não averiguações. foi feito o Muito bem. cumprimento, mas sim Está o clarificado. processo. Está clarificado. Clarificado, não, confundido. Não, está clarificado. ponto de vista. A questão levantada pela candidata Certo. Ana Albergaria. Eu acho José que Rondão há aqui, Almeida, se me dou-lhe um permite- minuto para a tal defesa da honra e depois avançamos Agora, tema. num minuto eu não consigo defender. Um minuto e meio não dou de quem mais. levou mais do que 3 minutos a fazer acusações. Em primeiro, é gravíssimo aquilo que aqui acabou de dizer, que não é 8 centímetros que leva do bituminoso, mas 4. Ele tem razão, de facto, é 4 que está no concurso. Como tal, aquilo que ele leva a induzir é que a Câmara, evidentemente, contrata uma empresa para pôr 4 centímetros de alcatrão, ou 8, aliás, e ela só põe 4. Como tal, isto é mesmo conversa daquela que só para deitar areia para os olhos. No que diz respeito a esta conduta, Rondão Almeida é alguém que os funcionários da Câmara conhecem bem. É que a senhora é hoje sindicalista. Eu nasci precisamente da via sindical como secretário nacional do maior sindicato da função pública. Não é a senhora que me vem dar lições de como é que se deve fazer cumprir os direitos e os deveres de cada trabalhador. Não, eu não sou como aqueles que só veem... Não, eu tenho que dizer aos trabalhadores quais são os seus direitos, mas também lhe tenho que dizer quais são os seus deveres. Por isso a senhora não conseguiu mencionar, em tanta acusação que fez, a não ser um caso que é simples, é de facto
uma chefe que é chefe dos fiscais, que decide, evidentemente, dirigir-se à sede do Movimento Cívico Independente, verifica que está lá uma lona a identificar e levanta um auto. De tal maneira é a má-fé que aquele auto nem era para vir para mim, era para ir para o vereador da respectiva alta, mas fez-me chegar a mim. E qual foi a decisão do Sr. Presidente da Câmara? Foi notifique-se, precisamente, o Movimento Cívico Independente e, simultaneamente, peça-se parecer à Comissão Nacional de Eleições para ver se o ato está correto ou incorreto. Onde é que está depois a preocupação de se ter levantado o auto? É o contraditório, que é a tal audiência prévia que o Movimento Cívico Independente teve que fazer, levantou a questão da mesma fiscal, há anos anteriores, tinha estado precisamente com um tipo de lona igual na sede do Partido Socialista. Ora, quem levanta, nesse caso, a questão do inquérito é precisamente aquele que se estava a sentir lesado como arguido. E é isto que eu estou em causa, porque este arguido não levantou para a Câmara, levantou mesmo também para o Ministério Público. É duas coisas diferentes, porque estamos perante a conduta do mesmo funcionário que está para exercer uma função e não para politizar a função que exerce. E o que é que acha que os outros trabalhadores e os cidadãos vão pensar que vai acontecer caso tenham uma opinião diferente da sua? Em 32 anos foi o único inquérito que foi levantado, que diz muito bem da postura. Eu é que fui praticamente quem eliminou todos os problemas que os trabalhadores de Elvas tinham em tribunal quando cá cheguei. Eram 32 e resolvi os problemas sem serem necessários cá sindicatos dos trabalhadores. O melhor sindicalista que os trabalhadores dele têm tido tem sido o Presidente, pela origem de onde vi do sindicato. Força. Respondendo aqui ao Sr. Rodão Almeida, o que eu afirmo é com bases. E posso demonstrar... Afirma que são 4 centímetros porque são os 4 centímetros que são contratados. Desculpa, agora estou eu a falar. Não é os 8 como está a querer. Eu estou-lhe a dizer, eu tenho a compreensão e em loco do que estou a falar. E mais outra. A Câmara, quando apresenta uma obra destas próximo das eleições, tem que ter, foi o ano passado. Tem que ter cuidado quando as executa. Não é horas de trabalho laboral que as pessoas têm que ir para o trabalho. A Câmara de Elvas, hoje em dia, quando as coisas correm mal, não tem ninguém no terreno para ver essa obra que a Câmara mandou executar. Sabe como é que em Elvas funciona a Câmara? É com as queixas no Facebook e no TikTok que a Câmara age. Porque no terreno não há fiscais, não há vereadores, não há nada. Isso na gerência, na gestão do dia 13 de outubro, o Chega anda no terreno. Há muitos concelhos do país que criam aplicações para que os cidadãos avisem as juntas de freguesia, as câmaras municipais, para que as coisas se resolvam. Não, eu não posso ir para o trabalho, entrar às 9 horas e sair sempre de cedo e ter meia hora à espera que me abram, porque as rotundas estão todas fechadas. O que eu estou a perguntar é se não é necessariamente negativo que através das redes sociais se alerte uma Câmara ou uma junta de freguesia para algo que esteja mal. Não, vamos lá ver. Não estou a dizer que seja negativo. Mas eu acho é que os vereadores que estão na Câmara devem ter em atenção, não é preciso... Fazer um melhor trabalho de Câmara. Fazer um melhor trabalho de casa, porque nós, quando formos Câmara, a nossa cadeira da Câmara anda na rua. José ou Eurico? José Eurico. José Eurico, muito bem, obrigado. Vamos só dar mais um minuto aqui ao Nuno Mocinho e também à Margarida para terminarmos esta ronda e avançarmos. Margarida, dois pormenores muito pequenos. O problema nesta fase eleitoral é que a cadeira é a mesma, vai-se sentando e vai-se levantando, é a mesma pessoa. De um lado levanta-se o presidente do movimento, do outro lado senta-se o presidente da Câmara. O problema é que é sempre a mesma pessoa. Parecem duas pessoas, mas não é sempre a mesma. E está lá sempre sentada a decidir e a pôr em risco ou não a vida dos próprios elvenses. Relativamente a esta questão... A pôr em risco a vida dos elvenses? Isto é cada disparate. A pôr em risco a vida dos elvenses? Não estou a falar em risco de vida, estamos a falar em risco, exatamente, da situação e do bem-estar. Já percebi. Relativamente à questão que o Zérico levantou, e é muito pertinente, a política, hoje em dia, na Câmara de Elvas, é feita através das redes sociais. Não se atua em precaução, preventivamente, atua-se posteriormente. E a remediar, e em cima do joelho. Posso-lhe dar o exemplo da videovigilância, era uma questão que trouxemos no nosso programa de 2021, era importante para a cidade, a videovigilância no centro histórico, batalhámos muito por isso, não ganhámos as eleições, quem ganhou achou que era um despropósito.
No momento que houve uma situação relatada no Facebook, no dia seguinte havia aqui Del Rey que vamos instalar a videovigilância porque sempre fomos a favor. A política faz através do que se vai passando no Facebook. Houve um assalto numa orivesaria. Exatamente, não há situações que são precavidas. As coisas vão sempre atrás da onda. E assim não vamos longe. Nuno Mocinha, para concluir esta ronda, por favor. Peço desculpa. Um exemplo em relação... 20 segundos. 20 segundos, relativamente ao património. Caiu uma guarita no Forte da Graça, há 2 anos. Sabe quando começaram a pensar em arranjá-la? Quando a notícia saiu no Facebook. É triste. Nuno Mocinha. É triste, mas é o presidente do Instituto de Património que tem em Portugal. José Ronaldo que Almeida, até hoje dei-lhe a defesa da honra. Até hoje, Deixa ainda agora, nem por favor, os tampouco outros autorizou. candidatos também pronunciarem sobre isso. Nuno Mocinha, por favor. Dado que me dá a oportunidade, eu vou usar o meu 1 minuto. Não vou usar mais. Eu acho que os elvenses o que estão preocupados é saber se aquilo que o Zé Henrique disse sobre o hospital é verdade ou é mentira. Isto é, vai mesmo fechar a urgência do hospital? Aquilo que posso dizer é que com o Partido Socialista não vai. Depois acho que os elvenses estão preocupados em saber se continuam com as escolas por recuperar ou se vão ter escolas recuperadas. O programa do Partido Socialista compromete-se com a recuperação das escolas. E depois o que os elvenses querem saber é se vai haver reforço da sensação de segurança ou não. Com o Partido Socialista vão ter a Polícia Municipal. Ainda bem que me disse isso, porque o próximo tema que tenho para abordar convosco é precisamente a criminalidade e a segurança. Em 2024, e segundo o relatório anual de segurança interna, o chamado RASI, Elvas foi o concelho do distrito de Porto Alegre com mais criminalidade e com mais ocorrências participadas, segundo os dados que foram recolhidos pelos órgãos de polícia criminal. E já agora, para termos aqui uma leitura macro, se quisermos, no mesmo período, o distrito de Porto Alegre registrou também uma descida da criminalidade geral, mas uma subida da criminalidade violenta e grave. Portanto, vou começar de uma ponta à outra. José Eurico, propostas do Chega para colmatar esta questão da segurança e da criminalidade. Posso dizer, e como é que avalia o que é que foi feito nos últimos anos? O que eu avalio, isto vem do Poder Central, mas é assim... A falta de efetivos. Falta de efetivos. E enquanto as pessoas não se mostrarem zangadas, chateadas, manifestarem-se, não é dizer num café, dizer na rua, cada vez há menos polícia. Olha, eu dou-lhe um exemplo. Fechou o posto de Barbacena da GNR, fechou o posto de Santo Eulália, fechou o posto de Vila Buí. Os efetivos foram reduzidos a nível da Guarda Nacional Republicana em Elvas. 25 elementos faltam na PSP. E depois temos outra coisa, que aí o Dr. André Ventura, e bem, quer começar por aí. Tem que haver verticalidade, tem que haver mais ação, tem que se dar mais força às forças de segurança. Porque como o senhor diz que no RASI, que o distrito de Porto Alegre, a violência... a criminalidade violenta é grave. É muito mais grave. E quando depois me dizem a mim, como no outro debate que tivemos, que não é verdade, os dados estão à amostra de todo. Agora digo uma coisa, como é que isso pode ser possível? Há muitas maneiras. Primeiro, a Polícia Municipal, como o Nuno disse e como o Sr. Rondão diz que pode ser efetuado, mas temos que ver também uma coisa, quanto é que isso vai custar à Câmara, porque Elvas já teve Polícia Municipal. E simplesmente acabaram com ela. Portanto, vamos... Então, José Eurico, o que é que propõe? O que é que eu proponho? A criação da Polícia Municipal? Não. Eu não vou por aí primeiro. Fazer junto do Ministério da Administração Interna os nossos deputados, que são 60 na Assembleia da República, forçar para que Elvas, já que tem um índice de criminalidade violenta, que nos sejam cedidos mais homens para o terreno. Isso é a primeira coisa. Agora, eu acho que, se por acaso um agente da autoridade tem medo de puxar de uma arma para alguém, e eu vi um vídeo em Lisboa, um polícia municipal levou uma sova porque o homem não se consegue defender. Sim, mas eu estou-lhe a perguntar do ponto de vista do município, não do ponto de vista do Estado Central. Mas eu estou-lhe a dizer, já houve polícia municipal em Elvas e foi extinta. Eu estou-lhe a perguntar, se for Presidente da Câmara de Elvas, o que é que quer fazer, o que é que vai fazer? Polícia municipal nunca, para já nunca, porque não temos... Videovigilância. Videovigilância, sim senhoras, é uma situação que em todas as cidades se está a apertar com a videovigilância porque se consegue-se identificar mais as pessoas. A cidade de Elvas, à noite, não se pode andar. Eu conheço pessoas que não... Uma pessoa, por exemplo, que eu não se pode andar porquê? Não se pode andar porque, olha... Eu posso lhe dizer que nos últimos 2, 3 dias andei à noite em Elvas. Aliás, posso-lhe até dizer, porque estamos aqui num debate e há aqui toda uma equipa atrás das câmaras, todos nós andámos em Elvas e à noite e andámos. A que horas?
Eu não me recordo de todas as horas, houve alguns que fomos jantar fora, houve alguns em que depois chegámos um bocadinho mais tarde ao hotel, mas de qualquer das formas andámos à noite. Mas ouça uma coisa, o que eu estou a dizer, Elvas, intramuros é grande, extramuros é grande. Nós andámos à noite intramuros e extramuros. Pronto. Uma coisa Eu só lhe estou a dizer porque convém termos aqui atenção a algumas generalidades, porque ainda há pouco falou sobre a importância dos dados, e convém ter aqui atenção também às generalidades que se podem fazer e levantar-se algumas suspeitas sobre aquilo que pode até nem ser verdade. Não, mas- Obviamente que eu quero ouvir a sua perspectiva. Exatamente. Mas estou-lhe a dizer que nós estamos aqui desde quinta-feira e andámos à noite. Mas estou isso, tranquilo. isso é o que o senhor detectou. O que eu detetei, por exemplo, eu tenho uma pessoa muito minha amiga, que há 1 ano e tal que não sai de casa, por ter medo. E como esses idosos, há carradas deles no centro antigo, no centro histórico. Isto quer dizer o quê? Há insegurança. E essa insegurança deve-se a quê, na sua opinião? Ouça, a insegurança deve-se ao policiamento que é feito com os escassos homens que há no... Mas quem é que está a cometer os crimes? São os elvenses? Não, quem está a cometer os crimes, eu acho que a polícia e a GNR identifica alguns desses crimes. Agora, eu não posso, por exemplo, em Elvas, chegar ao cúmulo como um presidente de junta, passar 12 ou 13 atestados de residência para um cubículo de 5 ou 6 metros quadrados. Portanto, está a falar sobre a questão da imigração, é isso? Falar da questão da imigração. Isso é atrair pessoas ilegais que passam o dia sem fazer Mas sabe nada. que os dados contrariam isso. Os dados contrariam como? Que o aumento da criminalidade nada tem a ver com o aumento da imigração. Não, mas eu não estou a dizer. É que o aumento da imigração tem tendência a aumentar o grau de criminalidade. Em Portugal, não. Em Portugal, não? Não. Pronto. Se o senhor diz que não, São os dados do Relatório Anual de Segurança Interna, são os dados da Polícia Judiciária, são os dados do Ministério da Administração Interna, são os dados do Governo, que não há nenhuma ligação direta entre o aumento da criminalidade em Portugal e o aumento da imigração. não há nenhuma ligação, mas que há. Eu só lhe estou a dar os dados. O senhor pode dizer o que quiser, mas os dados não mentem. Eu, enquanto jornalista, tenho de reportar a factos. Vamos avançar. Margarida Coelho Paiva, a sua avaliação, pergunto-lhe se nos últimos anos a Câmara ter-se-á demitido ou não das suas responsabilidades relativamente à segurança dos elvenses. Eu comecei por dizer, na minha análise da cidade, que realmente Elvas é uma cidade segura. Mas eu, antes de mais, queria-me reportar a algo que disse há 2 dias, que não corresponde à verdade. Referi que não havia notícia de agentes da PSP agredidos em Elvas. E que é falso. Na última quinta-feira foi um agente da PSP agredido em Elvas e quero, desde já, condenar o ato, esperar que tal situação chegue a tribunal e que tenha uma condenação exemplar, porque não é admissível que um agente de segurança ande na rua para nos proteger e que corra este risco. No outro fim de semana houve também, na boa fé, um agente agredido. Obrigada. Relativamente à segurança, como já lhe disse, desde 2021 que defendemos a videovigilância, agora é fácil falar, mas a ideia já estava batida em 2021. Iniciou-se o processo este ano, depois da tal situação do assalto à orivesaria no centro histórico, e foi-se a correr a pedir. Naturalmente as coisas levam tempo, agora é fácil, vai-se culpar naturalmente, e como é habitual, que o problema é do governo da AD, mas o problema é de quem não faz as coisas a tempo e depois tem que andar a correr atrás do prejuízo naturalmente. Mas antes de um governo AD, houve 8 anos de um governo socialista. E nada se foi feito, igualmente. Isso já é a sua opinião, não é? Nada foi feito relativamente à videovigilância, que é do que estamos a falar. Não foi feita. Sim, eu só estou a dizer para não me imputar isso a mim, Não, que eu, eu enquanto estou a jornalista, só estou a dizer... Aquilo que eu estou a falar, e eu reitero, Sim, sim, e nada sim. foi feito relativamente à videovigilância, que é o tema que estamos a abordar neste momento. Portanto, propostas, videovigilância, A videovigilância, uma parceria público-privada com empresas de segurança para garantir guardas noturnos fora do centro histórico, porque assim como Portugal não é só Lisboa, Portanto, Elvas não é extramuros. só o centro histórico. Polícia Extramuros. Municipal. Não. Polícia Municipal, 10 agentes, tem um custo para a Câmara Municipal de 1 milhão de euros anuais. anuais. Isto encarece Qual é o orçamento da brutalmente. Câmara de Elvas, atualmente? Neste momento está em 43, 44, mas com a ajuda do PRR ele baixa naturalmente sem ele. Muito bem. Logo, 1 milhão é muito dinheiro em despesa corrente, porque isso iria ser despesa corrente para 10 funcionários. Por isso não somos a Vamos Temos ainda outra avançar. Para concluir, por favor. 2 questões. A história dos 25 agentes é algo que faz parte do nosso programa, é uma bandeira, uma nossa bandeira, e somos nós que defendemos
o exigir a Lisboa que tragam os efetivos tanto da PSP como da GNR. E, além disso, há uma coisa que não posso deixar de referir. Existe um Conselho Municipal de Segurança, que é uma obrigação legal, e que este Executivo não convoca o Conselho Municipal de Segurança, que é aquele que nos diz o estado em que a cidade está a nível de segurança, porque não é o Facebook. Aquilo que nos diz é o Conselho Municipal de Segurança e não é convocado desde maio de 2023. Temos que o chamar. José Rondon de Almeida, eu proponho-lhe o seguinte, ouvimos aqui também deste lado e depois faço a mesma pergunta e já pode responder a todos. Concorda comigo? Pode ser? À vontade. Pronto, guarda aí o que é que quer responder, porque eu sei que já ouvi algumas coisas que quer responder. Nuno Mocinha, por favor, já falou há pouco na Polícia Municipal, portanto, diga-me lá o que é que quer fazer mais com a Sim, segurança. mas antes, se me permite, nós temos de ter alguma responsabilidade quando nos candidatamos a Presidente de Câmara. Temos de ter algum cuidado, porque, por um lado, dizemos que queremos atrair empresas e queremos atrair investimento. É desta forma. E depois, por outro lado, andamos a dizer que a cidade de Elvas é insegura. Isto é preciso ter cuidado, porque não há empresa nenhuma que queira ir para um lugar que não seja seguro. Ou seja... E a sua opinião é que Elvas é uma cidade segura? Claro que é uma cidade segura. O que existe é um sentimento de insegurança que é completamente diferente. E, no entanto, é o Conselho do Distrito de Porto Alegre com mais criminalidade registada. Mas, em números absolutos... Em números absolutos. Estamos a falar... Teve perto de 900 ocorrências no ano Pronto, passado. 900 ocorrências durante um ano não é nada... extravase aquilo que acontece, por exemplo, em Lisboa, ou no Porto, ou em Coimbra. Mas não podemos comparar o interior do país com grandes centros urbanos. Até porque o Alto Alentejo, como sempre foi, um bastião da tranquilidade. E não é isso que tem acontecido com o passar dos anos. Mas repare, podemos. E Elvas não é uma cidade qualquer. Elvas é uma cidade transfronteiriça. Ou seja, e esse fenómeno também aqui implica. Mas, acima de tudo, aquilo que eu não quero é que se passe a ideia, porque não é assim que eu penso. Ou seja, Elvas não é uma cidade insegura. Agora, o que existe é de algumas pessoas, tal qual como aqui às vezes é relatado... Então, se não é uma cidade segura, porquê é que quer avançar com a Polícia Municipal? Porque existe uma sensação de insegurança que é completamente diferente. Eu digo-lhe, se você estiver numa praça... Então vai-se governar baseado em percepções? Não, eu tenho que governar nas percepções das pessoas, isso não tenho dúvidas nenhumas, que é assim que qualquer político faz. Ouve as pessoas e vê o que é que as pessoas querem, e em função daquilo que as pessoas querem, vê o que consegue fazer e faz. É assim que se governa, não há outra forma de governar. E, deixe-me dar-lhe este exemplo, se tiver 2 polícias numa praça, o senhor, de certeza absoluta, mesmo eu não estando ao seu lado, sente-se muito mais seguro, é a percepção de segurança. E a segurança é exatamente a mesma do que se eles lá não tivessem. Então, mas propostas, por favor. A proposta já lhe disse, É é a criação Municipal, da Polícia Municipal videovigilância. e videovigilância. Muito bem. Ana Albergaria, não a quer prejudicar no tempo, ainda que já ultrapassámos o tempo que tínhamos para este debate. Apelo ao seu bom senso, se conseguir ter aqui algum poder de síntese para depois irmos à pergunta final. Pode ser? Propostas da CDU para a questão da segurança. Portanto, eu vou tentar ser rápida, ser mais abrangente do que só isso. Portanto, é assim, nós temos, obviamente, como acredito que todos, uma listagem, nós sabemos aquilo que dá votos, que não dá votos, não é? Portanto, e a segurança pública, obviamente, que é uma das questões que pode ou não trazer votos. A CDU não é a favor da criação das polícias municipais, videovigilância ou contratos locais de segurança. A CDU é a favor do quê? Do aumento dos efetivos, que também, por aquilo que percebi até agora, todos somos a favor, dos efetivos das forças de segurança, garantir um contacto mais direto e de proximidade entre as forças de segurança. Mas isso não é pouco, Ana? E a população. No que depende do município? Não, porque eu também não... Porque não depende do município posso... a questão dos efetivos no Conselho. Não depende, é verdade, mas nós temos que lutar e temos que fazer por isso, temos que fazer ouvir a nossa voz e temos que fazer chegar aonde tem que chegar, não é? Portanto, neste caso, a nível do Estado, temos que os fazer também cumprir e temos que nos fazer ouvir. Portanto, por isso também tivemos as eleições, as legislativas, há uns meses atrás, e temos os nossos deputados que também estarão na Assembleia precisamente para fazerem força, neste caso, pelo distrito no geral. Portanto, aquilo que nós defendemos é mais efetivos de segurança, garantir o policiamento de proximidade com a população e fazer funcionar, como a Margarida falou há pouco, os conselhos municipais que estão consagrados na lei. José Rondon de Almeida. O José Rondon de Almeida está extremamente preocupado com aquilo que está passando nestes debates. Ontem se admite porque era um debate para um meio de comunicação local.
Mas este é um debate para um meio de comunicação nacional. E eu, aquilo que sinto é uma determinada responsabilidade em me sentar nesta cadeira nos debates. Porque vejo, evidentemente, 4 a virarem-se contra um Rondão de Almeida. E ao virarem-se contra o Rondão de Almeida, vão ao ponto de denegrir por completo, em todas as suas vertentes, a própria cidade onde estão a viver. Ora, as consequências, eu penso que estou aqui a fazer um mau serviço à minha cidade. Mas estão-se a reportar a dados. Estão-se a reportar a dados que provém, evidentemente, de todo um trabalho que é feito e que não o reconhecem e que vem apanhar pelas pontas tudo aquilo que, efetivamente, nós sabemos que temos que aperfeiçoar. Há um trabalho, há uma estratégia que vem desde 1994 e que está à vista de todo. A cidade de Elvas hoje não se compara rigorosamente nada do que a cidade que foi. Mas Era a criminalidade uma aldeia aumentou, José Rondão de Almeida. Não, mas vamos lá ver porque é que não aumenta a população, tal e qual como não aumentou em qualquer concelho do interior do país. Vamos lá olhar neste caso e que sejamos capazes todos, como autarcas, que é para isso que vamos ser eleitos, defender a nossa terra, juntar aos outros autarcas para exigir ao Poder Central, seja ele do PS, seja ele do PSD ou do Chega, que olhe para o interior de uma forma como nunca olhou. Aí é que nós temos, evidentemente, com os olhos permanentes. Não é estarmos só a olhar para a nossa quintinha. Se o que se passa na quintinha do lado é o mesmo do que nós, é a pobreza. São, de facto, concelhos muito bem estruturados em termos de infraestrutura, com uma qualidade de vida ímpar, mas com uma falta de oferta de emprego para aqueles que acabam uma universidade. Eu estou-lhe a perguntar sobre segurança, está-me a falar em emprego e universidades. Eu vou ainda para a segurança. A segurança, penso que já disseram tudo, que isto é uma cidade que ninguém cá devia testar, porque são capazes de lhe tirarem a carteira. Eu não noto nada disso. Mas ninguém disse isso. O senhor foi uma prova disso? Anda aqui há 2 dias com a sua equipa, andou durante a noite e verificou, evidentemente, que tudo isto que aqui se levantou é um pavão e mais nada. Ora, evidentemente que aquilo que nós temos que pedir... Mas também trouxe aqui os dados. Pediram, E os dados do relatório anual de segurança interna é que a criminalidade aumentou. Não estou contra nada dos dados que aí estão. Então o que é que quer fazer no próximo mandato, O que quero fazer é aquilo que para já todos reduzir aqui essa pediram. criminalidade? O que eu quero é que se faça aquilo que já aqui todos pediram. Reforço, evidentemente, do número de unidades. Por outro lado, nós antecipámos e vamos ser o primeiro concelho do Alentejo em ter a videovigilância, porque neste momento o projeto está nas mãos do Sr. Ministro, só para deferir. Mais nada, pá. Vamos terminar este debate. Vou dar 30 segundos a cada um, não menos, aliás, não mais do que isso, mas a resposta é uma pergunta, aliás, é uma pergunta muito direta. José Rondão Almeida foi o primeiro a falar, portanto não pode ser o último. Primeira medida que vai tomar se for reeleito Presidente da Câmara? Continuar tudo aquilo que tem vindo a fazer de fora e que hoje aqui não foi falado. O maior problema que atualmente Portugal tem, e os elvenses também o têm, é a habitação. Esse vai ser, evidentemente, o grande pilar de trabalho de Rondão Almeida, tentar eliminar os problemas da habitação no concelho de Elvas. Esse é o pilar principal. Nuno Mocinha. Bom, aquilo que penso fazer assim que chegar à Câmara Municipal é cumprir as promessas que, no fundo, agora andamos aqui a fazer. Ou seja, é passar as bolsas de estudo dos 150 para os 300, é fazer os lotes da zona industrial. Primeira medida. É aumentar a segurança. Isso já vai em prioridades em 3 ou 4. Ou seja, as medidas estão todas interligadas. Existe um programa. A primeira medida concreta que vai tomar? Bom, será entrar no meu gabinete. Pronto. Se é essa, quer dizer? Por mim pode ser essa. Estou-lhe a perguntar uma primeira medida concreta que vai tomar para os elvenses. Aumentar as bolsas de estudo. Muito bem. Ana Albergaria. O nosso desafio principal e a nossa prioridade será a criação de condições no nosso Conselho para promover o desenvolvimento, a criação de postos de trabalho e fixação de jovens e não jovens. José Eurico Malhado. Para nós, chega o que nossa equipe irá fazer quando entrar na Câmara Municipal. Isto é como nós entrarmos num castelo meio abandonado. Vamos ver tudo o que lá se passa, vamos transmitir todas as reuniões online e vamos dar todas as condições de concursos abertas a todos, mesmo a todos os municípios do Concelho de Elvas. Porque não se faz nesta altura. Margarida Paiva. Tornar a Câmara de Elvas amiga do empresário, de forma a atraí-los, de forma a que abram empresas e criem emprego.
Muito obrigado aos 5 por terem participado neste debate. Haveria aqui muitos mais temas que eu tinha aqui preparado também para falar convosco, desde a habitação, desde a saúde, mas o tempo é escasso e, uma vez mais, muito obrigado. Estamos, como disse no início deste debate, a fazer todos os debates de norte a sul do país, de Portugal continental, para levar até si tudo aquilo que se passa no seu concelho, para que no dia 12 de outubro, nas eleições autárquicas, possa decidir da melhor maneira. Fique connosco, estamos a contar Portugal.